Vamos começar, isso aqui você já viu, mesmo você que porventura não seja meu aluno, você já viu isso aqui em algum momento. O Estatuto do CBMDF regula situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativa dos bombeiros. Situação, a gente vai falar bastante sobre isso, ativa e inatividade. Lá no artigo 79 e diante, nós veremos situações especiais. As situações especiais são aquelas das quais o bombeiro pode ou não enfrentar ao longo da carreira. Por exemplo, agregação, por exemplo, reversão, por exemplo, um processo de deserção, o desaparecimento, o extravio. São situações especiais, é assim que o Estatuto apresenta, a partir do artigo 79. Aqui, por situação, nós vamos encontrar isso lá no artigo 3º. Ele vai falar da ativa e da inatividade. Obrigações, nós já trabalhamos isso. Artigos 28 e 29 do Estatuto, valor e ética. Artigo 32, nós vamos encontrar os deveres bombeiro militar, lá no artigo 32. No artigo 51, nós vamos encontrar os direitos do bombeiro militar. E as prerrogativas, que eu vou puxar a setinha aqui, nós vamos encontrar as prerrogativas no artigo 71. Esse é o panorama do Estatuto, dessa fase inicial do Estatuto. Logo, as situações especiais, vocês vão encontrar a partir do artigo 79, que vai falar de agregação, de reversão, de extravio, de desaparecimento, da deserção. Então, são situações especiais que o bombeiro pode ou não enfrentar ao longo da carreira. Mas esse é o panorama apresentado pelo artigo 1º, né? Com relação a tudo isso, a gente vai desenvolver aqui, sobretudo, aquilo que está apresentado até o artigo 9º do Estatuto. Esse panorama inicial, isso aqui você já viu em algum momento sobre o que o Estatuto regula. Eu vou voltar aqui só para fazer um detalhe. Remuneração. Remuneração dos bombeiros não é regido pelo Estatuto. Embora lá no artigo 54 vá falar sobre a remuneração, é um direito por excelência do bombeiro, está lá no artigo 54, remuneração, vai falar que a remuneração é composta pelo soldo, pelos adicionais e pelas gratificações. A remuneração, embora seja um direito por excelência, a gente sempre fala dessa forma, é um direito por excelência, todo operário é digno do seu salário. Então, remuneração é um direito por excelência. Ela não é regida pelo Estatuto, é regida por uma lei própria. É a Lei 10.486 de 2002. E aí o aluno falou comigo, professor, eu tenho que me preocupar em estudar a Lei 10.486? Eu entendo que não nesse primeiro momento. É uma lei aplicável ao CBMDF, nós falamos isso agorinha, mas ela não foi exigida nos editais passados, né? Nem em 2011, nem em 2016. A última vez que foi exigida aqui, ó, salvo engano, salvo melhor juízo, foi em 2007 para 2008, foi que exigiu aí conteúdo da Lei 10.486. Logo, nós tivemos o advento da Lei 12.086, que é de 2009. E essa sim, embora estivesse ainda no seu período de transição, já foi exigida no concurso de 2011. O que nos leva à possibilidade de trabalharmos para esse concurso de uma nova lei. Qual lei? A Lei 14.751, que é a chamada Lei Orgânica Nacional das Polícias. Essa é uma aposta que eu tenho para que possa ser exigido no próximo concurso. Inclusive, meu curso de Lei Orgânica Nacional, junto com o do professor Alisson, só vai acontecer aqui, de antemão, tá? Eu, Edmar, só vou trabalhar a Lei Orgânica Nacional nesse espaço. Em nenhum outro lugar você vai encontrar um curso meu de Lei Orgânica Nacional das Polícias e Corpos de Bombeiros. Por quê? Porque a gente vai trabalhar, estou antecipando isso, porque a gente vai trabalhar sobre as questões de Lei Orgânica Nacional exatamente agora, no artigo 2º. Se vocês foram meus alunos e buscarem as nossas primeiras aulas referentes ao Estatuto, vocês vão perceber que no artigo 2º houve uma modificação do ponto de vista normativo. O direito é legal por causa disso, ele é fluido, né?
ou nascer uma lei nova, muda-se o direito. Aqui também isso vai acontecer e você tem que estar atento a isso. E eu vou te mostrar por que disso. Porque quando nós falamos, e aqui a gente começa a trabalhar um dos primeiros conceitos que vocês batem cabeça, que é sobre a questão de convocação e mobilização, do artigo 2º e as diferenças para convocação e designação lá no artigo 3º, a gente precisa compreender onde estão as bases normativas para isso. É por isso que a gente vai trabalhar isso agora. Olha o detalhe do artigo 2º, aquilo que vai ser importante para você. O Corpo de Bombeiros é instituição permanente, ou seja, não para desde 1856, desde a fundação, não para de trabalhar. É uma instituição que agora mesmo os bombeiros estão trabalhando aí em todo o país. Uns estão de folga, outros estão trabalhando porque não para, é 24 horas o tempo todo. É essencial a segurança pública, por quê? Porque, de acordo com o artigo 144 da Constituição Federal de 88, o CBMDF é instituição de segurança pública, é um órgão de segurança pública, e de acordo com a lei orgânica do Distrito Federal, que é objeto de prova, o Corpo de Bombeiros compõe a estrutura da segurança pública do Distrito Federal, em virtude da subordinação que tem ao governador, trazida lá no artigo 100, inciso 5 e 8 da lei orgânica, que vai falar que o Corpo de Bombeiros é subordinado ao governador e que o governador tem o comando superior e que compete a ele a escolha do comandante geral. Isso aí a gente já viu, inclusive, nas nossas aulas. Essencial a atividade de defesa civil. A atividade de defesa civil é a atividade precípua na Constituição, vai falar lá no 144, que compete ao CBMDF exercer as atividades de defesa civil e as estabelecidas em lei. Quais leis? Lei 7479, que é o Estatuto, Lei 8255, que é a Lei de Organização Básica, Lei 12086, que é a Lei Federal que reformulou a carreira do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Agora, a Lei Orgânica Nacional 14751, que trata aí, né, a Lei Orgânica Nacional das Polícias e Corpos de Bombeiros, que trata especificamente das questões relativas a efetivo, manutenção do efetivo, material bélico, convocação ou mobilização, tudo aquilo que era apresentado pelo Decreto 667. E aqui a gente começa a falar sobre isso. Por quê? E aqui eu vou citar o Decreto-Lei 667 e o Decreto 88.540, que são decretos importantes e que lá nas nossas primeiras aulas eu apresentei para você, mas que foram modificados a partir do aspecto estabelecido pela nova lei, a Lei 14.751 de 2023. Fica atento aí, ó. Ele diz que o Corpo de Bombeiros é fundado nos princípios da hierarquia e da disciplina, são os dois pilares, e chega no nosso objeto. E é ainda força auxiliar e reserva do Exército nos casos de convocação ou mobilização. Vou trazer o detalhe aqui para você. Primeiro, o Decreto-Lei 667 de 69. Decreto-Lei 667 de 69 e o Decreto 88.540, que, se eu não estou enganado, é de 89, tá? Vou ficar aqui na dúvida, mas salvo o melhor juízo é de 89. Observa o que vai trazer esses dois decretos. Esses decretos, o decreto 667, sobretudo o 667, ele é que foi alterado pela lei nova, a lei 14.751. Porque, de acordo com o artigo 22.14 da Constituição, era competência privativa da União legislar sobre normas gerais de organização. A gente viu isso em aula. Abre aí a sua Constituição em casa, abre aí. Nós estamos falando com você aqui com tranquilidade. Abra a sua Constituição em casa e acompanha comigo. Artigo 22.14. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, sobre efetivo, sobre material bélico, sobre convocação e mobilização,
compete privativamente à União legislar sobre as questões referentes à inatividade e sobre as questões referentes a pensões militares. É isso que está estabelecido aí no 22, 14, no 22, 14, 22, 21 da Constituição. Artigo 22, inciso 21, fazendo a correção. É preciso fazer essa correção para você não se perder aí. Artigo 22, inciso 21 da Constituição. Vai aparecer isso. Só que no diz respeito à convocação e mobilização, que está aí no artigo 2º, a Lei Orgânica Nacional nasce revogando dispositivos do Decreto 667, que tratava das questões de convocação e mobilização. Portanto, esses dois decretos, com o advento da Lei Orgânica Nacional, da Lei 14.751 de 2023, esses dois decretos deixam de cumprir a função que tinha anteriormente, que era regular as questões de convocação e mobilização. Porque agora quem é que normatiza sobre as questões de convocação e mobilização? O decreto, a Lei 14.751, que é a chamada Lei Orgânica Nacional das Polícias e Corpos de Bombeiros. Agora é a Lei Orgânica Nacional que diz como é que vai se dar o processo de convocação ou mobilização das forças estaduais, das forças auxiliares. Portanto, o decreto 667 e o decreto 88.540, o decreto-lei 667 e o decreto 88.540, eles tiveram dispositivos revogados em virtude da lei nova, a Lei Orgânica Nacional. Então, por que eu estou trazendo isso para você? Se você quer saber agora como se dá as situações para a convocação e mobilização de bombeiros militares, você não pode mais buscar no decreto 667, você não pode mais buscar no decreto 88.540, você tem que buscar onde? Na Lei 14.751, que é a chamada Lei Orgânica Nacional, porque é ela que vai trabalhar essas questões. E qual a diferença? Qual a diferença de convocação aqui do artigo 2º para mobilização? Convocação, o caráter é obrigatório. Vou até trazer para cá, para você acompanhar e raciocinar comigo. Convocação, lá na Lei de Serviço Militar, quando a gente vai falar da Lei de Serviço Militar, e nós seremos militares, né? Todo mundo vai estar submetido à Lei de Serviço Militar. Quando a gente vai trabalhar as questões de convocação, o conceito diz que a convocação é o ato pela qual, é o chamamento, é o ato pela qual os brasileiros são chamados, então é o chamamento dos brasileiros para prestar serviço, seja na fase inicial, seja em outra fase ou de outra forma, é isso que aparece lá. Quando a gente fala na fase inicial, é muito comum para nós, você já conhece essa realidade, da prestação de serviço militar, do caráter obrigatório aos 18 anos. Não é essa fase que nós estamos trabalhando, mas esse jovem que é convocado, o caráter é obrigatório. Uma vez que ele não se apresenta, uma vez que ele participa desse chamamento e não comparece, ele comete inclusive crime de ordem militar. É o chamado crime de insubmissão. Ser insubmisso é não responder ao chamamento feito a partir daquilo que está disposto na lei do serviço militar. Está lá no Código Penal Militar. É só você buscar lá e ler. Mas esse não é a fase que nós estamos trabalhando. Porque lá fala na fase inicial ou em outra fase. A outra fase somos nós, na condição de militares, sermos convocados na condição de força auxiliar e reserva do Exército para a proteção do território nacional, por exemplo. Imagina aí um Estado começa a se surgir, uma unidade da federação começa a se surgir com um espírito de independência, por exemplo. Pode haver a convocação dos militares e das forças auxiliares para a proteção e a manutenção do território nacional. Porque diz que a República Federativa é a união indissolúvel. A união indissolúvel não pode se dividir. Da mesma forma, digamos que, por exemplo, que isso não aconteça, mas que uma unidade estrangeira, né, um outro país, venha declarar guerra ao Brasil.
na condição de militar, você acha que não vai ser convocado para defender o território nacional, para defender a soberania nacional? Vai, porque você é militar e é força auxiliar e reserva do Exército. Para casos específicos de convocação, nós estamos trabalhando sobre isso. E o que seria essa lógica da mobilização? A arregimentação, o agrupamento das forças militares para esse mesmo objetivo. Digamos que o Brasil, diante de uma ameaça estrangeira, queira fazer um exercício militar, arregimenta, agrupa, chama todos os militares para a participação desse exercício e mostrar o poderio militar que o Brasil tem. Ah, não, eu não vou, sou convocado ou mobilizado. Convocação, o caráter é obrigatório. A mobilização é essa arregimentação. Esse conceito é o conceito do artigo 2º. Porque quando nós estivermos trabalhando nas questões referentes ao artigo 3º do Estatuto, quando nós estivermos trabalhando nas questões referentes ao artigo 3º, a noção de convocação ela é diferente. Vocês estão acompanhando? Deixa eu ver no chat. Vocês estão conseguindo acompanhar? Deixa eu ver, o Igor tá lá, o Matheus. Boa noite, Matheus. Júlio, Jário, Carlos, tá difícil que eu não tô conseguindo ler. Rita, boa noite. Sim, tá conseguindo acompanhar. Gabriel, Teles. Sim, então tá tranquilo. Esse conceito inicial de convocação é esse que a gente apresentou para você. Beleza, o pessoal tá respondendo sim ali. Aira, bem-vinda, Aira. Tamo junto. Então, olha só. Esse conceito inicial de convocação, ele tem esse objetivo. Está vinculada às questões de ordem nacional. Inclusive a lei orgânica, ou melhor, a lei 8255, que é a lei de organização básica do CBMDF, prevê isso. Prevê que o CBMDF pode atender às demandas, no caso do presidente da República, em caso de estado de sítio, estado de defesa, ou de intervenção federal, e nós passamos por um processo de intervenção federal em janeiro do ano passado. Nós passamos por intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. A previsão legal acontece e só foi possível por quê? Pelos aspectos, Igor, constitucionais do CBMDF, por ser mantido e organizado pela União e ser subordinado ao governador. Porque o presidente da República, dentro do exercício das competências da organização básica, pode deliberar sobre o CBMDF. A gente viu isso está apresentado na Lei de Organização Básica, a Lei 8255. O que é diferente quando a gente fala do contexto de convocação para o artigo 3º. Lá no artigo 3º, vai dizer, os integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, à vista da natureza e da destinação a que se refere o artigo 2º, são militares do Distrito Federal e formam a categoria especial denominada Bombeiro Militar. Essa é a única vez que eu vi na legislação, nenhuma legislação, tratar uma categoria por essa nomenclatura, com esse adjetivo, a categoria especial. Em nenhuma outra categoria profissional eu vi a lei dizer que compunha uma categoria especial só para o Corpo de Bombeiros, com vistas à natureza e à destinação a que se refere. Qual é a natureza? Natureza de bombeiros. Qual é a destinação que se refere? Salvamento, combate a incêndio, mas também força auxiliar e reserva do Exército. A gente viu isso, mas é uma categoria especial. É a única categoria que eu vi a lei tratar com esse caráter de especial. Outras categorias eu nunca vi. Se você encontrar aí, me ajuda, tá? Então ele vai lá no parágrafo 1º, para a gente avançar, e vai dizer, os bombeiros encontram-se em uma das seguintes situações, que nós vimos isso. Nós já apresentamos isso. Situação está lá no artigo 3º. Quais são as situações? Ativa e inatividade. Aqui, geralmente, vocês começam a ter problemas, começam a bater cabeça com as informações que aparecem por aí. É aqui onde eu escuto aquele negócio. Ah, professor, eu só vi você falando sobre isso. Só você falou dessa maneira. Bom, tá aqui, tem eu
e tem mais um monte de gente falando dessa maneira. Mas, infelizmente, né, talvez outros espaços, outras pessoas precisam se aprofundar um pouco mais nesse tipo de conteúdo para trazer isso para você, porque está aqui, está fundamentado, beleza? Então, quem são os militares de carreira? Lá no artigo 3º, lá no parágrafo 2º do artigo 3º, vai dizer que os militares de carreira são aqueles com vitalicidade assegurada ou presumida. Nós já trabalhamos isso. Mas eu quero saber se você sabe efetivamente, se você entende o que é a vitalicidade. Quando fala assim, vitalicidade assegurada ou presumida, você sabe o sentido de vitalicidade? Responde aí no chat. Você sabe, Lucas, Alexandre, Aira, você sabe o sentido? Boa noite, Andrés. Você sabe o sentido, o significado de vitalicidade? Porque é importante entender isso, mas é um conceito que você vai encontrar lá nas bases, né? Você não vai encontrar explícito no nosso estatuto, porque ele não traz isso. Daí a necessidade de nós buscarmos, né, nas fontes, né, na jurisprudência, na doutrina, daí a necessidade de buscar. Para que você entenda o que é vitalicidade, eu preciso voltar lá em 1824, na Constituição, na chamada Constituição Imperial. A chamada Constituição Imperial de 1824, ela trouxe algo próprio para os militares das Forças Armadas à época. Por óbvio, o bombeiro nem existia, né? Nem existia. Nós somos de 56, então nem existia ainda. Mas a Constituição de 24, ela apresentou algo próprio para os militares das Forças Armadas, especificamente os oficiais das Forças Armadas, o chamado princípio da garantia da patente. Quem é meu aluno na mentoria já viu isso, já assistiu uma aula detalhada sobre esse aspecto, porque eu trato disso especificamente na mentoria. E a gente faz a pergunta, você sabe o que é o princípio da garantia da patente? Está vinculado à noção de vitalicidade. O princípio da garantia da patente, ele foi trazido pela Constituição de 24, foi acompanhado pela Constituição de 34 e as posteriores também apresentaram isso, de modo que a Constituição de 88 reforçou isso que nós vamos falar, que é assegurar que os oficiais só perderiam seus postos e a patente em virtude de uma sentença judicial. Quando a gente fala de vitalicidade, está vinculada a essa noção, que eu só vou perder o cargo em virtude de uma sentença judicial. E aí eu digo para você que quando a gente fala isso, é importante você se recordar do artigo 107 do Estatuto, que vai falar da perda do posto e da patente. E que essa perda do posto e da patente, ela se dá de duas maneiras. Uma, em virtude do oficial ser declarado incompatível com a permanência no cargo, na função de oficial, ou se ele for declarado indigno do oficialato. Essa indignidade, ser considerado indigno do oficialato, foi introduzido nessa ideia lá da Constituição Imperial, quando apresentou a noção do princípio da garantia da patente. As demais constituições acompanharam. Quando a gente analisa o artigo 113 do Estatuto, que vai falar que a praça só vai perder o cargo em virtude de uma sentença judicial, quando diz que ele tem que passar por um conselho permanente de justiça. Essas questões estão vinculadas. Portanto, a vitalicidade, nós tratamos, ela está vinculada aos oficiais. Dentro desse princípio da garantia da patente, no caso das praças, nós temos a vinculação estabelecida da noção de estabilidade. Então, quem são os militares de carreira? São aqueles que têm vitalicidade assegurada ou presumida. É isso que está no parágrafo 2º do artigo 3º do nosso Estatuto. No caso das praças,
essa garantia de manutenção da graduação, ela está vinculada à estabilidade, que vai se dar com 10 ou mais anos de efetivo serviço. E que foi trazido um dispositivo na Lei 14.751, melhor dizendo, de 2023, que traz esse tempo para 3 anos. E no nosso curso, é só um spoiler, lá no nosso curso é que nós vamos trabalhar essas questões. Tranquilo? Você conseguiu compreender até aqui? Conseguiu? Presume-se que o militar chegará a 10 anos de efetivo serviço. Olha, o Vinícius falou da modalidade do presumida, né, Vinícius? Perceba, ele ingressou mediante concurso público e ele vai passar por fases de reengajamento. Mas eu trago um exemplo para você, para que você compreenda bem essa noção da vitalicidade presumida, e os meus alunos da mentoria já trabalharam isso, que é aquilo que a gente traz, que como o estatuto trata o aspirante a oficial. Vocês já repararam que o aspirante a oficial tem um tratamento diferente do ponto de vista jurídico no estatuto? Perceba, é uma praça especial, é uma praça, é especial, mas é uma praça, assim como os cadetes. Mas o tratamento dado ao cadete é diferente do tratamento destinado ao aspirante. Perceba que toda vez que se refere ao aspirante, no que diz respeito aos conselhos administrativos, que é o conselho de disciplina, e no que diz respeito ao conselho judicial, que é o conselho permanente, ele trata o aspirante com equivalência a uma praça que tem estabilidade. A praça adquire a estabilidade com 10 ou mais anos de efetivo serviço. O aspirante, ele não tem esse lapso temporal exigido, 10 ou mais anos de efetivo serviço, mas ele também ainda não se tornou oficial, portanto, ele não teria estabilidade pela condição de oficial. Mas também não tem estabilidade na condição de praça, porque não tem 10 ou mais anos de efetivo serviço. Mas o tratamento jurídico que o estatuto dá a ele é equivalente ao da praça com estabilidade. Porque diz lá no artigo 50, os aspirantes, o aspirante a oficial e a praça com estabilidade vai ser submetido a conselho de disciplina. Porque diz lá no artigo 113, o aspirante a oficial e a praça com estabilidade será submetido a conselho permanente de justiça. Então traz uma equivalência. Daí a gente traz esse exemplo dizendo, olha, a natureza da estabilidade do aspirante é presumida. Por quê? Porque ele recebe o tratamento jurídico equivalente ao de uma praça que tem estabilidade. Mesmo ele não tendo estabilidade porque não é oficial, e nem tendo estabilidade na condição de praça porque não tem o lapso temporal. Você já viu isso em algum lugar? Responde para mim, de verdade. Você já viu isso em algum... Cadê o Vinícius? Já viu, Vinícius, isso em algum lugar? Então, é importante compreender esses pormenorizados para que a gente entenda outros aspectos. Nós estamos falando que o de carreira são os que têm estabilidade e os que têm vitalicidade. E quem são os da linha B aqui, ó? Quem são os da linha B? Porque aqui, ó, A, B, C e D. Quem são os da linha B? Os incluídos voluntariamente durante os prazos que se obrigam a servir. De acordo com o direito administrativo militar, são os militares que ingressaram voluntariamente na corporação, mas que não possuem estabilidade. E perceba que todo mundo ingressa de forma voluntária na corporação, em virtude do que está apresentado lá no artigo 12. Lá no artigo 12 vai dizer, ó, que você tem 3 primícias. 3 primícias aí para ingressar no Corpo de Bombeiros. Voluntariado, regulamentos internos e a lei do serviço militar, que é justamente isso que a gente está discutindo. Todo mundo que entra é voluntário. Todo mundo que entra estará submetido aos regulamentos internos da corporação. E todo mundo que entra na condição de militar estará submetido à lei do serviço militar. É só você ler aí na sua casa agora o artigo 12. E você vai abstrair isso aí que a gente está falando. Beleza? Vai conseguir extrair do texto isso aqui que a gente está falando. Porque os incluídos voluntariamente são, nada mais, nada menos, os militares que ingressaram na corporação, mas ainda não possuem estabilidade. Ah, mas de onde você tirou isso? Direito administrativo militar. Quer conferir? Dá uma lida no decreto-lei 68, na lei, melhor dizendo, não é o decreto-lei, é a lei 6880, que é o chamado Estatuto dos Militares das Forças Armadas, que vai trazer o rol de quem são os militares
que estarão na corporação de forma voluntária. Então, é só para que você perceba, porque o direito é isso. O direito, ele tem essas nuances, ele ajuda a gente à medida que a gente trabalha de forma comparada. E quando você não encontra muitas bases no nosso estatuto, é importante você buscar essa comparação. É importante você buscar no direito administrativo militar, no direito disciplinar militar, para entender essas outras questões. Quem são os da alínea C? Os componentes da reserva remunerada, convocados ou designados. Perceba que esses estão na ativa. Nós falamos do convocado lá do artigo 2º, que é diferente do convocado aqui do artigo 3º. O caráter dessa convocação do artigo 3º, para que fique claro para você, é um caráter próprio da corporação. Imagina a necessidade de recomposição de efetivo. A gente experimentou isso, tem um monte de notícias disso aí no jornal. Você pode encontrar que o caráter dessa convocação está vinculado a uma necessidade interna. Perceba que o caráter do artigo 2º é uma necessidade externa corporis, fora da corporação. Ela traz o sentido de que eu serei convocado pela minha condição de força auxiliar e reserva do Exército para casos específicos, mobilização e convocação. A convocação do artigo 3º tem a ver com uma questão própria da corporação. A gente viu isso, alguns estados lançando mão disso para, porventura, completar o efetivo. Então, esses militares, esses componentes da reserva, podem ser convocados. A gente vai ver isso no inciso 2, na alínea A do artigo 3º. Eles estão sujeitos à convocação. E uma vez convocados, voltam, retornam, assumem novamente o serviço ativo. Diferente dos designados. Os designados que nós estamos falando aqui vão voltar para o serviço ativo. Mas a característica da designação é transitoriedade e temporalidade. É por um tempo determinado e é uma situação transitória, mas, sobretudo, é uma situação voluntária. O decreto que trata sobre designação no âmbito do CBMDF é o decreto 24.532 de 2004. Leia esse artigo, leia esse decreto. O decreto 24.532 é legislação aplicável ao CBMDF. Não foi objeto do edital, tudo bem. Mas é legislação aplicável ao CBMDF. E é importante que você entenda, é importante que você conheça para compreender essas nuances. Esse designado não é o prestação de tarefa por tempo certo. Esse designado está vinculado ao decreto 24.532 e está vinculado ao artigo 9º e parágrafo 1º do estatuto que nós vamos trabalhar. Então, perceba, a designação ela pode se dar por uma característica especial do militar ou por uma necessidade própria do serviço. O militar que é designado para o serviço ativo, ele volta para a ativa. Lá no artigo 9º do decreto 24.532, vai dizer que ele volta para o serviço ativo, que o dia a dia dele passado nas fileiras da corporação no serviço ativo conta para efetivo serviço. Isso vai dialogar com o artigo 121 do Estatuto, que vai falar da contagem de tempo. Que a contagem de tempo do bombeiro inicia quando ele ingressa nas fileiras da corporação e termina com a passagem para a inatividade. Isso vai dialogar com o artigo 12 do Estatuto, quando falar das possibilidades de reinclusão.
que ao ser reincluído, reinicia a contagem de tempo de efetivo serviço desse bombeiro. Então, perceba, isso tem vinculação com o estatuto, mas talvez nunca foi apresentado para você. Talvez nunca tinha sido apresentado dessa forma. Então, esse designado aqui para o serviço ativo não é o PTTC. O PTTC é o do artigo 3º, inciso 2, a linha C, prestação de tarefa por tempo certo. Nós vamos falar dele, que é regulado pelo decreto 31.856 de 2010. São coisas diferentes, são institutos diferentes, são naturezas diferentes. Mas você tem que conseguir compreender isso, você precisa compreender. Essa convocação do artigo 3º, a forma mais fácil de você compreender é uma necessidade de reposição de efetivo. Então, o comandante-geral e o governador, como comando superior, pode lançar mão daquele efetivo da reserva, que é um efetivo convocável, que é um efetivo disponível para voltar ao serviço ativo. Se for necessário, convoca compulsoriamente, obriga a voltar. A gente viu isso no caso da pandemia da Covid. Isso aconteceu diversas vezes, que é diferente da convocação para a defesa do território nacional e a manutenção da soberania nacional. É completamente diferente. A designação, diferente da convocação, ela é por um tempo certo, embora nesse caso a convocação também, o decreto que estabeleça a convocação, ele vai trazer o tempo de convocação, isso está na norma, mas a designação, diferente da convocação, ela depende de aceitação voluntária. Imagina que eu, bombeiro militar, olha o exemplo que o professor vai dar. Eu, bombeiro militar, sou detentor de um conhecimento e eu sou o único que consegue operar determinado sistema de informática. No momento em que eu atingo meus 30 anos, eu vou para a inatividade, que é um direito do bombeiro. Passagem para a inatividade com 30 anos de efetivo serviço. Quando eu vou para a inatividade, a corporação não pode parar, os processos não podem parar. E aí, não tendo outra pessoa com caráter técnico, conhecedor, eu posso ser convidado mediante designação a retornar ao serviço ativo por um tempo definido. O decreto vai falar no mínimo 6 meses, no máximo 3 anos. Está lá no decreto, dá uma olhada lá. Trata especificamente da designação dos bombeiros. Eu estou apresentando esses decretos, não é para encher a cabeça de vocês, ao contrário. É para mostrar para vocês que são coisas diferentes. E que vocês precisam entender que são coisas diferentes. Em alguns lugares vão dizer que é tudo igual, mas não é tudo igual. Não, infelizmente não é, tá bom? Designação é diferente de convocação, que é diferente de prestação de tarefa por tempo certo. Quem é que está na ativa? Os de carreira, nós já vimos. Os incluídos voluntariamente, nós já vimos. Os convocados ou designados para o serviço ativo, que voltam para o serviço ativo. E os alunos dos órgãos de formação, os alunos do CFO, os alunos do CFP e os alunos do CHO. Chamo a atenção para o artigo 81 da Lei 12.086, que diz que o aspirante lá do CHO também é aluno. Por que que isso é importante? Porque lá no artigo 65 da Lei 12.086 de 2009, vai dizer quem é que não vai estar no serviço ativo. Quem é que, aliás, melhor dizendo, quem é que não vai ser considerado para o efetivo de 9.703 bombeiros. E perceba que desses que nós estamos trabalhando, vai lá, olha lá no artigo 65, olha lá, que hoje vai ser desse jeito, vai lá e confere. Lá no artigo 65, o único que não vai aparecer aqui são dois, os únicos. São os de carreira, por óbvio, porque estão na ativa, estão trabalhando efetivamente, e os convocados. Porque os da reserva designado, ele diz que não conta para o efetivo. Observa lá, é o inciso 1 do artigo 65. Diz que os da reserva designados não contam para o efetivo, assim como os reformados, assim como os alunos de curso de formação e assim como os agregados. Mas perceba lá no 65
que ele não faz alusão aos convocados. Por quê? Porque quando convoca, quando o caráter é compulsório, ele volta ao serviço ativo com todas as prerrogativas. Inclusive, ele volta contando para o efetivo. Eu não posso olhar a legislação somente por um aspecto, eu não posso. Tem uma frase saudosa do ministro Eros Grau, que foi ministro do Supremo, e que ele dizia assim, olha, a Constituição não pode ser interpretada em tiras. Eu não posso olhar só um dispositivo da Constituição e achar que eu exauri todas as possibilidades que aquele dispositivo trouxe, ou que aquele tema trouxe. A mesma coisa, me valendo, olha que audácia a minha, me valendo das palavras do ministro Eros Grau, a gente não pode interpretar a legislação da corporação apenas pelo que está no estatuto, apenas pelo que está na Lei 8255. A gente tem que conseguir perceber essas nuances e essas vinculações. Caso contrário, você corre o risco de estar aprendendo de forma errada. Então, observa lá no artigo 65 que o único que ele não faz alusão aqui são os de carreira e efetivamente os da reserva remunerada convocados, porque uma vez convocados ele volta para o serviço ativo. Tranquilo? Estamos acompanhando? Deixa eu conversar aqui. Eu não estou conseguindo muito bem ver se são perguntas. A tela está um pouco longe aqui, mas a Aira falou, já escutei que os incluídos voluntariamente durante... são os que não têm estabilidade. É isso, Aira. Tá tranquilo. Matheus, tá tranquilo? Gabriel Teles, tá tranquilo? Então vamos embora, vamos avançar. Então a gente viu aqui quem são os da ativa. A gente trabalhou as questões aqui, quem são os da ativa. Convocados são contados para o efetivo? Bom, os convocados, de acordo com o artigo 65, sim, Isabela. De acordo com o artigo 65 da Lei 12086, ele diz que quem não vai ser contado para o efetivo são os da reserva remunerada designados. Os designados, os alunos dos cursos de formação, os sujeitos à prestação de tarefa por tempo certo, os agregados, esses não serão computados para o efetivo. É só dar uma lida, Isabela, lá no artigo 65 da Lei 12086, que você vai encontrar quem não vai ser computado para o efetivo, beleza? Dá uma olhada lá. Vamos avançar. As perguntas vão jogando aí que a gente vai tentando ler aqui e responder. Eu sou quase cego, tá? Mas eu consigo, está um pouquinho distante, mas eu consigo acompanhar aqui. Inatividade. Agora sim, a gente consegue fazer o link. Quem são os da inatividade? Os da reserva remunerada que estejam sujeitos a voltar mediante convocação. Tá aqui, ó. A voltar mediante convocação. É um efetivo que pode ser convocado. Estou aqui, estou pronto, estou à espera. Quando é que ele vai deixar essa condição? Quando ele completar 63 anos, quando ele completar 63 anos se for praça, 65 se for oficial, porque ele atinge a idade limite de permanência na reserva. E aí a gente encontra a primeira modalidade de reforma. Por que a primeira modalidade de reforma? Porque existem 4. Responde aí para mim, quais são as 4? Quais são as 4 possibilidades de reforma? Responde aí. Ah, não, porque é tranquilo. O artigo 1º ao 9º é muito tranquilo. Então responde aí, escreve aí no chat. Quais são as 4 possibilidades de reforma apresentadas na legislação aplicável ao CBMDF? Coloca aí para mim. É simples. Uma a gente já viu. Atingir a idade limite de permanência na reserva remunerada. 63 anos para a praça, 65 para os oficiais. Segunda modalidade de reforma. Segunda, porque a gente já vai para a linha B. Segunda modalidade de reforma. Reformado por incapacidade das questões relacionadas à saúde. Incapacidade definitiva, o Gabriel colocou aí. Incapacidade definitiva, vinculada às questões de saúde. Imagina um militar adquirir uma doença lá que o tornou incapaz de trabalhar no serviço ativo. Segunda modalidade. Terceira modalidade, pena de reforma imposta pelo Código Penal Militar.
Tem a previsão de uma pena de reforma lá no Código Penal Militar. E quarta possibilidade, solução de conselho de justificação e conselho de disciplina, que são conselhos de ordem administrativa. São conselhos de ordem administrativas. Nascem e se processam dentro da corporação. É possível que o militar venha a ser reformado em virtude de uma decisão final de conselho de justificação e disciplina. São as 4 possibilidades. Mas quando a gente fala de reforma, e por que eu estou falando dessas 4 possibilidades? Para que você entenda a leitura da linha B. A leitura da linha B. Olha a leitura correta da linha B. Os reformados, quando, tendo passado por uma das situações previstas nesse artigo, estejam dispensados definitivamente da prestação de serviço ativo. Significa dizer que, tendo passado pelas situações previstas no artigo 3º, ele vai ser considerado definitivamente dispensado de voltar ao serviço ativo. Ele já superou a idade estabelecida para permanecer na reserva. Ou ele foi reformado por um problema de saúde, mas lembre-se, em virtude das questões de saúde, é possível que esse reformado volte, inclusive, para o serviço ativo. Hoje eu fiz um post no Instagram trabalhando sobre isso, antecipando você para essa aula. Se o militar foi reformado por uma condição de saúde e ele é considerado apto em uma junta médica superior especializada, foi considerado apto. Se ele não tiver superado o lapso temporal de 2 anos na condição de reforma, ele pode voltar para a ativa. Artigo 101 do Estatuto. Dá uma lida no artigo 101. Se ele supera 2 anos, ele pode voltar para a reserva. Ele volta para a reserva, porque ele foi considerado apto. Então, ele volta para a reserva para fazer parte desse efetivo que pode ser convocado para o serviço ativo. Se nenhuma das 2 opções são possíveis, ele permanece na condição de reserva, de reforma, por óbvio, porque ele já está reformado. Essa é a limitação material apresentada para a linha B, para as condições de reforma. Quando é que ele vai estar dispensado definitivamente? Quando não pode se operar essa volta para o serviço ativo, seja mediante reserva remunerada por convocação, seja mediante junta médica superior em grau de recurso ou revisão, que ele não pode voltar nem para a ativa ou talvez nem para a reserva remunerada. Dá uma lida no artigo 101 do Estatuto. E agora a gente chega aqui na linha C, que são os da reserva remunerada, sujeitos à prestação de tarefa por tempo certo. É o famoso PTTC. PTTC não é o designado, embora quando a lei trate do PTTC, a lei fala em designação. Dá uma lida na 12086. Ela vai falar da designação. Dá uma lida nas questões vinculadas ao decreto 31.856, que é o de 2010, que é o decreto que regulamenta as questões relacionadas à prestação de tarefa por tempo certo. Mas o caráter da designação aqui é tão somente para dizer que não é compulsório. É para dizer que a prestação de tarefa por tempo certo também depende de aceitação do bombeiro. Que ela também tem o caráter transitório e voluntário, assim como a designação lá do artigo 3º da linha B do inciso 1. Só que lá nós trabalhamos as características específicas. Lá o bombeiro volta para o serviço ativo na prestação de tarefa por tempo certo. O artigo 11 do decreto 31.856 vai dizer que o PTTC continua na inatividade. Ele não deixa de ser inativo. É por isso que ele é obrigado a colocar no seu uniforme a partícula reserva remunerada e a partícula REF de reforma. Porque o Estatuto diz isso.
Toda vez que o bombeiro militar da reserva, o inativo, fizer uso do posto ou da graduação, ele tem que utilizar as abreviaturas RRM e REF. RRM, Reserva Remunerada e Reforma. A gente já viu isso. Isso aí está no seu estatuto, pesquisa, procura isso aí que você vai encontrar. Mas agora, você consegue organizar um pouco melhor essas ideias. Qual é o decreto que regulamenta o PTTC? 31.856 de 2010. É um decreto do Distrito Federal. Assim como o decreto 24.532, também é um decreto do Distrito Federal. Ambos são regulamentações do Distrito Federal, dentro do exercício das competências do governador. A prestação de tarefa por tempo certo, lembre-se, foi incluída pela Lei 12.086. A designação e convocação, ela já era prevista anteriormente aos aspectos apresentados pela prestação de tarefa por tempo certo. Tem até um problema cronológico aí. Facilita até do ponto de vista cronológico. E toda vez que você estiver falando do PTTC, você precisa observar o artigo 114 da Lei 12.086. Dá uma lida no artigo 114 da Lei 12.086, que ele vai falar das funções que poderão ser exercidas pelo PTTC. E que são funções diferentes das funções exercidas pelo designado para o serviço ativo, que está apresentado lá no artigo 9º, parágrafo único, que vai falar no parágrafo único do artigo 9º que os designados, eles exercerão as funções de instrutor, professor e assessor na academia. Mas quando você fala da prestação de tarefa por tempo certo, esse militar que aceitou prestar tarefa por tempo certo, lá no artigo 114, ele pode ser instrutor, assessor, monitor, ele pode trabalhar em funções administrativas nas diretorias de orçamento e finanças da corporação, ele pode trabalhar na policlínica. Então, toda vez que você estiver circulando aí e vir um militar utilizando geralmente um uniforme azulzinho com a partícula RRM e reforma, você sabe que ele é PTTC e, sobretudo, que ele permanece na inatividade, diferente do designado que volta para o serviço ativo, por um tempo determinado. Aqui é prestação por tempo certo. Lá, na designação, é tempo determinado. O decreto que estabelece a designação traz o tempo dessa designação. Ele volta para a ativa, mas lá, de acordo com o 24.532, ele não concorre para promoção, por exemplo. Ele não vai receber a mais por isso, ele vai receber o equivalente ao de alguém estar na ativa, porque ele vai estar na ativa. São nuances que você vai precisar compreender. Leia os decretos. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar enxergar aqui o que tem de perguntas. Por incapacidade definitiva, que a gente falou da questão da reforma. É isso aí. Beleza. Eu não estou conseguindo ver aqui a possibilidade do Gabriel, da sua pergunta aqui do PTTC. Não estou conseguindo entender direitinho. Mas, ele coloca aí, quando tiver a condição modificada para o PTTC, a situação modificada. Por que, Gabriel, dessa expressão modificada? Por quê? Por conta disso aqui, Por conta disso aqui, Os da reserva remunerada sujeitos à prestação de tarefa. Porque ele modifica, ele sai da condição de sujeito à convocação e modifica a condição para a prestação de tarefa por tempo certo. Por isso que ele fala modificada. Porque os da reserva remunerada não estão sujeitos à convocação? Estão sujeitos à convocação. Mas ele modifica a condição dele para poder prestar tarefa. Prestando tarefa, ao menos em tese, prestando tarefa, ele não seria convocado. É claro que uma necessidade de manutenção do efetivo, ele pode ser convocado. Mas ele modifica a condição dele para que possa prestar essa tarefa. Então, ele volta para a corporação, não volta para o serviço ativo, mas ele volta a prestar tarefa na corporação.
ainda na inatividade. Tranquilo? Eu acho que é isso aí, Gabriel, que você perguntou. Vamos lá, senão a gente não sai daqui hoje. Artigo 4º. O serviço de bombeiro militar consiste no exercício da atividade inerente do Corpo de Bombeiros e compreende todos os encargos previstos na legislação específica relacionadas à missão da corporação. Então, o serviço de bombeiro é uma característica específica de bombeiro. Vocês já viram a lei do bombeiro civil, que tem uma lei aí que criou o bombeiro civil? Esse bombeiro civil, ele não pode fazer funções próprias de bombeiro militar, não pode, por conta disso aqui, ó. Porque a atividade de bombeiro consiste em todos os encargos previstos na legislação específica referente a bombeiro. Aí tem uma lei que criou o bombeiro civil, mas via de regra você tem o brigadista. Eles vão cumprir as funções próprias do que está na lei. Mas as funções próprias de bombeiro só são exercidas pelas instituições militares. E o detalhe, isso também foi incluído na Lei 14.751, que é a chamada Lei Orgânica Nacional. Os de carreira, caracterizado pela atividade continuada inteiramente devotada às finalidades do Corpo de Bombeiros, denominada atividade bombeiro militar. Então, a carreira é essa atividade inteiramente devotada à atividade de bombeiro, que é denominada atividade bombeiro militar. Lembra do artigo 42, parágrafo 3º da Constituição, que essa inteiramente devotada, continuada, teve na minha opinião, uma relativa flexibilização com a possibilidade de acumulação de cargo dos militares apresentada pelo artigo 42, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. Porque antes, os bombeiros eram inteiramente devotados à atividade de bombeiro. Mas, com o advento da emenda constitucional 101 de 2019, foi estendida aos militares estaduais a possibilidade de acumular cargo nos mesmos moldes do artigo 37.16 da Constituição. Dá uma lida lá. A gente já falou sobre isso, na rede social também tem um vídeo explicando essas questões. Parágrafo 1º. A carreira do bombeiro militar é estruturada em grau hierárquico e privativa de bombeiro militar em atividade, e inicia com o ingresso nas fileiras da corporação. Perceba, por que ela é privativa dos bombeiros em atividade? Porque na inatividade não existe progressão funcional. A gente acabou de falar isso. A gente falou que os designados voltam para o serviço ativo, mas o próprio decreto estabelece que, por ser por um tempo determinado, eles não concorrem à promoção, ou seja, não há progressão. E a antiguidade deles é definida de acordo com a legislação que está apresentada no Estatuto do CBMDF. Tempo de posto ou de graduação. Quando se tratar de um militar da reserva remunerada e da inatividade, quando aquele da inatividade volta para a ativa. Voltando para a ativa, o critério está lá no artigo 16, vai trabalhar sobre essas questões de tempo de graduação e de posto para definir a antiguidade. A gente já estudou isso. Parágrafo 2º. A carreira de oficial do Corpo de Bombeiros é privativa de brasileiro nato ou naturalizado. Dá uma lida no artigo 12 da Constituição. O artigo 12 da Constituição vai falar sobre os direitos de nacionalidade. Não tem progressão funcional, Carolina, no caso dos da inatividade. Na inatividade não há progressão funcional. Se for embora sargento, vai ficar primeiro sargento, fica primeiro sargento. Se for subtenente, mesmo que ele volte para o serviço ativo mediante designação, ele não concorre para a progressão funcional. Isso está lá no artigo 9º, salvo engano, no artigo 9º do 24.532, tá? O decreto de designação. Dá uma lida lá. Então, perceba. O artigo 12 da Constituição vai falar sobre os direitos de nacionalidade. Vai falar quem é considerado nato, quem é considerado naturalizado. O importante saber é que no caso do bombeiro, não importa se nato ou naturalizado. Pode ser oficial do Corpo de Bombeiros, diferente das Forças Armadas, diferente do Estatuto da Polícia Militar, que acompanhou das Forças Armadas. Lá, para ser oficial da Polícia Militar, só pode ser brasileiro nato. No CBMDF, pode ser nato ou pode ser naturalizado. Artigo 6º, todas essas nomenclaturas, as sinonímias da ativa, em atividade, em serviço ativo, em atividade bombeiro militar, todos os significados, sinônimos, né? Tudo são expressões diferentes com o mesmo significado. Isso aqui é bem fácil
Isso aqui a gente não precisa perder muito tempo com isso. A condição jurídica dos bombeiros militares do Distrito Federal é definida pelos dispositivos constitucionais. Igor, esse livro vai trazer aqui, ó, regime jurídico constitucional e disciplinar dos militares, para trazer esse aspecto do artigo 7º, que é o quê? Aqui vai falar da condição jurídica. Qual é a condição jurídica? São militares do Distrito Federal. Isso está no artigo 42 da Constituição. Dispositivos constitucionais que lhe forem aplicáveis pelo Estatuto dos Bombeiros e pelas leis que regulamentam e ortogam os direitos e prerrogativas e impõem deveres e obrigações. A gente viu isso. O disposto no Estatuto aplica-se aos bombeiros da reserva remunerada e os reformados, ou seja, os inativos. Ah, o inativo pode ser preso? Pode. Ah, o inativo pode responder conselho de disciplina? Pode. O inativo pode responder conselho de justificação? Pode. O inativo pode perder o posto e a patente? Pode, não tem. Não há distinção. O que é aplicável aos militares da ativa, dentro daquilo que lhe couber, dentro daquilo que lhe está estabelecido, também vai ser aplicado aos militares da inatividade. Tranquilo isso? Fica atento a essas questões. Para finalizar o nosso diálogo, a gente volta novamente para o artigo 9º, que faz referência ao artigo 3º, inciso 1, a linha B, porque ele vai dizer isso. Perceba que o legislador traz essa dica para você. Ele fala, ó, além da convocação compulsória prevista no artigo 3º, letra B, número 1 desse estatuto, ele diz para você de quem é que ele está falando. Como é que eu vou dizer que esse camarada aqui é o PTTC se ele está dizendo, esse aqui é o designado. O PTTC está na linha C. O PTTC está lá na linha C do inciso 2. Então ele diz, ó, os integrantes da reserva remunerada poderão ainda excepcionalmente, é uma excepcionalidade, eles podem ser designados. A gente já viu isso. Eles podem ser designados para o serviço ativo. Eles vão voltar para o serviço ativo. Vão cumprir as funções de bombeiro, mediante designação 24.532. O decreto está aí. Mas ele diz, excepcionalmente, eles também podem ser designados para o serviço ativo em caráter transitório e mediante aceitação voluntária para servirem como assessor, instrutor ou professor da academia. Então, perceba, o artigo 9º está vinculado ao artigo 3º, a linha B, lá do inciso 1. O PTTC, prestação de tarefa por tempo certo, está vinculado ao artigo 114 da Lei 12.086, porque foi a Lei 12.086 que introduziu a prestação de tarefa por tempo certo. A lei é de 2009 e o decreto é de 2010. Olha a cronologia dizendo para nós. Mas tem gente que entende por algum motivo e que ensina dizendo que o PTTC está lá nos designados, que é um erro. E aí ele vem e diz, a designação para o serviço ativo em caráter transitório e mediante aceitação voluntária será regulamentada pelo decreto do governador. Que decreto é esse? Que decreto é esse? É o decreto 24.532 de 2004, que é um decreto do Distrito Federal que regulamenta a designação dos bombeiros militares para o serviço ativo na corporação. Pronto. É legislação aplicável ao CBMDF, entenda isso. É legislação aplicável ao CBMDF. Não foi exigida no edital passado. Esse decreto não apareceu lá no edital de 2011. Esse decreto, mas conhecimento a respeito foi exigido. Por quê? Está lá apresentado no artigo 9º, está apresentado no artigo 3º, está apresentado na Lei 12.086. E se você não conseguir compreender esse espectro que está apresentado na legislação, mas não necessariamente
compõem o rol estabelecido pelos editais passados, você começa a bater cabeça, tem dificuldade quanto a esses conceitos.